Perséfone, a grande rainha do submundo, a grande senhora dos infernos e também o arquétipo central da filha. Isso, Marina, a Deise, nós somos do Tecendo Essência e o nosso objetivo aqui no Tecendo Essência é o despertar da essência sagrada feminina, tá? E nesse caminho, nesse despertar, uma das nossas linguagens terapêuticas que a gente usa é a linguagem das deusas, né? As deusas, elas fazem parte do equilíbrio desse feminino. Nós usamos o arquétipo de 7 deusas, que elas compõem esse círculo do feminino e todas juntas, elas trazem a energia central do feminino, tá? Então, é um primeiro passo para o autoconhecimento, é você conhecer essas deusas interiores e se conectar com elas, ok? E hoje nós vamos falar de uma deusa assim incrível, muito conhecida, chamada Perséfone. Também conhecida como Coré. Coré e para os romanos Proserpina. A Perséfone era conhecida nos gregos, para os romanos ela é Proserpina. Falar sobre a mulher Perséfone, a característica que Perséfone traz para a energia do feminino, tá? Para a energia do sagrado nosso, que equilibra o feminino, que equilibra essa essência feminina, ok? Só para a gente situar na energia, a Perséfone, ela entra na subdivisão, que se chama deusa vulnerável, ok? São 3 deusas vulneráveis, e as deusas vulneráveis, elas trabalham principalmente as relações, né? Nós e o mundo, as relações que nós fazemos, como nós nos conectamos com o outro, e elas também têm alguma característica muito particular, que é a questão de elas terem como se, eu vou por entre aspas aqui, só para fazer uma forma didática, papéis. Elas, além dessa relação, dessa conexão de relação com o outro, elas também trazem para a gente questões para lidarmos na nossa posição no mundo. E dentre essas 3 vulneráveis, nós temos uma que tem o símbolo da mãe, outra que tem o símbolo da filha e outra que tem o símbolo da esposa. O arquétipo de Perséfone, ele trabalha a energia da filha, ok? E a melhor forma de entrar em contato com ela é entendendo o mito. O mito de Perséfone, ele trabalha, existem 3 mitos, né, muito fortes que aparece Perséfone, né? O próprio rapto de Perséfone, o rapto da Proserpina, que é o central que nós vamos trabalhar hoje. E tem mais 2 que é com Adonis, vem ela e Afrodite. E também ela aparece, né, num pedaço do mito de Psique, tá? Que é muito importante, ela fecha o mito ali, a jornada de Psique, no mito de Psique, é muito importante que fala da mulher. Nós fizemos um estudo bem profundo, aliás, do mito de Psique, em 3 lives, Eros e Psique, em 3 lives, está aqui. Quem tiver interesse, é bem interessante também, tá? A primeira questão, né, a primeira parte que a gente sempre comenta é da onde vem Perséfone? Quem são os pais de Perséfone? Qual é a essência central de Perséfone? Tá? Então, dentro do mito, Perséfone, ela é filha de Zeus com Deméter, tá? Lembra que a gente faz aquela questão da energia. Zeus, o que Zeus representa? Poder, tá? A energia de Zeus é poder. Deméter é a orientadora, ela por ser, o arquétipo dela é mãe e a mãe que sustenta. O papel da mãe é orientar, então a essência de Deméter é orientadora, tá? Então nós temos o poder que orienta, o poder e a orientação traz a linguagem da condutora, tá? Ela é a que conduz. A orientação com poder, ela conduz. A Perséfone, no seu equilíbrio essencial, ela é a grande condutora, ok? E Perséfone é a filha de Deméter, e quando ela é pequena, jovem, ela tem um outro nome. É tão forte essa passagem de Perséfone que o primeiro nome dela, quando jovem, é Coré. Tá? Então, ela é conhecida como Coré, ok? E a Deméter,
ele é uma mãe, né? A mãe protetora, sabe? A mãe coruja, aquela que tá tudo embaixo do braço dela. Então ela preserva, ela tem Perséfone com todo o cuidado. A felicidade dela foi ser mãe. Então, a Perséfone é aquela filha que a mãe está no controle, né? Sabe? Não vai muito longe, fica comigo. A mãe que orienta. E ela, a menina Perséfone, que é a Coré, né? Vou até denominar Coré nesse primeiro momento para a gente entender a passagem. A Coré, ela é muito doce, tá? É uma menina, sim, muito bonita e muito doce. Faz tudo que a mãe pede. E como a mãe protege muito, ela não tem muita visão do todo. Até a Deméter é tão protetora que ela não deixa nem muito a filha ir muito pro Olimpo e participar muito das questões do Olimpo. Ela tá sempre junto com a mãe. A Deméter sempre junto com a Coré. Não deixa ela ficar afastada. Certo dia, teve uma festa no Olimpo, ok? E Deméter foi com a Perséfone, se reuniu, né? O pai dela é Zeus, né? Estavam tudo ali. E nessa festa foi o irmão de Zeus, Hades. E Hades olha e vê uma moça ali, né? Uma menina moça, fala, nossa, que menina bonita. Quem é? Aí fala, essa daí é a Perséfone, né? A filha da Deméter. Filha de Zeus. Filha de Zeus, né? Com Deméter, né? Aí ele logo fala, bem, deixa eu conversar com Zeus, né? Aí ele vai falar com Zeus e fala, ó, Zeus, sabe o que é, né? Eu, de vez em quando, eu quase nunca venho, quando eu vim aqui, né? Eu gostei daquela menina, achei ela simpática, né? Começou a falar, sabe? Queria ela como esposa, né? Queria ela, quero ela. Aí ele vira e fala assim, olha, o problema não é ela, o problema é a mãe. Essa mãe é complicada, entendeu? Ele, ninguém gosta muito de mim mesmo, né? Então, não se preocupa não. Você permite? Eu falei, não, por mim eu permito, tá ok. Ele faz vista grossa. Faz vista grossa, fala assim, ó, você que vai lidar com a mulher ali, com a mãe. Com a mãe. Entendeu? Mas se você gostou, né, pode ir. Aí o que acontece? Tem um momento, depois desse dia, tem um momento que a Coré ainda, né, tá colhendo flores, tá no campo colhendo flores e ela vê ao longe alguns narcisos e ela se encanta por aqueles narcisos e ela vai até onde estão os narcisos. Detalhe de bastidor, tá? Que da história é que quem colocou aqueles narcisos ali foi Zeus, e foi de propósito, tá? Então ela vai até os narcisos. Quando ela tá, de repente se abre a terra, né? E surge Hades e a rapta e a leva para o submundo. Hades é o senhor dos infernos, é os deuses dos infernos. Só para a gente fazer um paralelo aqui, o inferno para os gregos não é o mesmo inferno católico que é cristão, entendeu? Na verdade, ele é só uma passagem, é um momento de submundo, onde os mortos ficam, entendeu? É um mundo à parte, ok? Um submundo. E quem comanda esse mundo, quem é o rei desse mundo é Hades, ok? Então, naquele momento, né, se abre a terra, sai Hades e rapta a Coré, né, a jovem Coré, que ali, né, nesse processo de rapto, a gente trabalha, vira realmente Perséfone, né, e ele a leva para o submundo. E Perséfone fica ali desesperada, porque imagina, até aquele momento, ela nunca saiu de perto da mãe. A mãe sempre foi a grande protetora, a Perséfone muito doce, né? Muito bonita, sempre ali com as flores, sempre no mundo assim mágico dela, de repente ser atirada para um mundo totalmente diferente. Cadê a minha mãe? Ela se perguntava. Ela estava ali aflita. Só que Hades fez tudo isso porque realmente gostava dela, queria ficar com ela. E então ele permitiu, ele foi aos poucos tratando ela muito bem, conversando com ela, ele deu liberdade para ela explorar aquele novo mundo.
E isso era uma coisa muito diferente para Perséfone, porque Perséfone nunca saiu do mundo em que a mãe havia demarcado para ela, nunca saiu do mundo próximo à mãe. Então, ao mesmo tempo, ela entrava num conflito interno, ao mesmo tempo que ela estava ali realmente preocupada, querendo a mãe, com muitas saudades da mãe, porque ela tinha um amor muito grande pela mãe, né? Ao mesmo tempo, ela estava encantada com uma nova possibilidade, aquele mundo novo que estava se abrindo para ela, né? Porque Hades também era apaixonado por ela e ele a raptou, mas foi gentil com ela, Sim. né? Quis apresentar todo o reino dela, né? Deixou ela bem à vontade. E enquanto isso estava acontecendo no submundo, lá em cima, né, na terra dos homens, né, Deméter estava desolada, queria filha desesperadamente. Enquanto isso, Deméter estava desesperada atrás da filha, né? Então ela vai, conversa tenta achar, né, descobrir, aí ela consegue falar com Hélio. Hélio ela fala com Hélio, fala com Hécate, e ela vai descobrindo que Zeus permitiu que Hades a levasse, e que Perséfone ela estava no no submundo, né? Então, aí Deméter fica arrasada Furiosa. e Aqui ela ficou furiosa. furiosa. E ela decide parar de alimentar a humanidade. Ela fica depressiva, fala, não vou, nada mais vai crescer, né? Deméter é a deusa da colheita, né? Faz crescer, né, a fartura, a prosperidade na terra. E sem ter o que colher, sem ter a prosperidade, os homens param de fazer as oferendas para os deuses também. Sim, né? E a humanidade morrendo. Quem vai adorar os deuses não vai ter deuses, né? Porque se ninguém adora os deuses viram normais. Cadê? Qual é o grande poder deles? Aí Zeus fala, isso aqui tá mal pra mim, como é que eu vou deixar de reinar agora? Não, pode não, né? Então, vamos lá, vou ter que conversar com meu irmão. Aí ele vai, né? Fala assim, Hades, eu sei, né, que eu permiti tudo, mas eu te avisei que a Deméter não era fácil, né? A gente vai ter que conversar, vai ter que fazer um acordo aí, vamos ver o que vai fazer, tem que devolver a filha para ela, né? Tem que deixar ela feliz. E Hades, que não era bobo, muito esperto, e que sabia que não queria que Perséfone deixasse o mundo dele, falou assim, vamos lá, pode mandar alguém que eu vou mandar de volta Perséfone, sim. Só que ele não era bom. Nesse meio tempo, quando ele soube disso, ele pega e oferece, né, para Perséfone, que já estava ali morando um tempo, já estava familiarizada ali com o que estava acontecendo, mesmo ainda com saudades da mãe, né? Ele oferece sementes de romã para ela comer. E a Perséfone aceita as sementes e come, né? Quando Hermes, Hermes é um mensageiro, né, que Zeus manda para buscar Perséfone, chega no mundo avernal e avisa para Perséfone que ela vai poder se encontrar com a mãe dela, Perséfone fica radiante, feliz. Ai, que bom, vou rever minha mãe. Tava morrendo de saudade da mãe. E sobe com Hermes, né, para rever Deméter. Aí quando as duas se veem, fica aquela cena maravilhosa de se abraçarem. A Deméter feliz, minha filha querida, que saudade, abraça. Aí conversando naquele momento, Deméter pergunta para Perséfone, depois daquelas coisas de mãe, nossa, tá magrinha, tá triste, você tá bem? Deméter pergunta para Perséfone se ela havia comido algo enquanto estava no reino de Hades. Perséfone, meio assim, falou assim, meu Deus, comi, será que não era para comer? Minha mãe vai ficar brava, o que eu vou fazer? Aí ela fala, né, eu comi, né, fazer o quê? Me obrigou, mãe? Quando eu tava vindo, ele me deu umas sementes de romã. E eu tive que comer. E ele me obrigou a comer, ela fala. Ela fala uma verdade e uma mentira junto. Fica meias verdades ali. Só que não adianta, Deméter olha para Perséfone, pronto. Filha,
não vou poder ficar, você não vai poder ficar o tempo todo aqui, né? Só que para apaziguar as coisas, Zeus vem, né? Vamos lá, vamos conversar todos. Hades também conversa, vê que Perséfone também sente saudades da mãe, né? E ali há um acordo que Perséfone pode ficar 6 meses, meio ano morando com a mãe e meio ano morando com Hades no mundo avernal, né? Ela faz essa transição dos dois mundos. Tem alguns mitos que contam que é 1/3 do ano para cá, 1/3 para Hades, 1/3 para Deméter e o outro terço Perséfone pode escolher, tá? Então é dividido ali meio que as estações do ano dentro desses mitos. Então, toda vez que ela sobe a terra, né, para rever a mãe Deméter, que é a senhora, né, das flores, dos campos, dos trigos, ela deixa a terra florida, linda, para receber a filha. Aí você tem a primavera e verão. Então, no momento em que a Perséfone volta para o mundo de Hades, né, na fase do ano que ela volta para o mundo de Hades, que ela está ali recolhida naquele mundo interno, Deméter faz com que a terra fique triste, porque ela fica triste, a terra fica triste. Aí cria o outono e inverno. Okay? Então, esse é o mito das estações, que é associado ao próprio rapto de Perséfone. O que esse mito conversa com a gente? A questão que a gente vê aqui é a questão da relação mãe e filha. Tá? Por ser uma deusa vulnerável, né, trabalha a questão dos próprios relacionamentos. Aqui fala do primeiro relacionamento que tem, é a conexão mãe e filha, é como é a orientação de Perséfone. Okay? Mostra um arquétipo de uma mulher que é conduzida inicialmente. Tá? Ela é protegida. Né? Ela é um pouco desconecta dela mesma, porque quem a orienta é sempre a mãe, sempre tem algo maior orientando Perséfone. Né? Depois, quando ela é raptada, quem orienta ali, quem faz todo aquele jogo, apesar dela começar a ter uma abertura maior, é o próprio Hades. E até o fim, ela acaba sendo ali, indo de um lado para o outro, meio que parece até com um joguete, né? Se você pensar assim, por cima, assim, fala assim, que horas que ela vai decidir? Porque a filha, como arquétipo de filha, ela começa sempre aquela que é orientada, né? A que está aprendendo, a que começa o caminho. Que mostra esse mito também é a questão da facilidade de mudança e receptividade, ok? Vocês vão perceber que tanto na questão de Deméter e Perséfone, dela de ser, da lenda dela trazer a questão da primavera, a própria lenda de quando vai estudar Adonis, Perséfone e Afrodite, também trabalha a questão de ciclos e também da questão da natureza. Então, Perséfone sempre tem essa questão de uma flexibilidade de ciclos. Ela é muito propícia à mudança. Ela é a que possibilita a transição. Tá? Ela não é um arquétipo parado, né? Ela facilmente muda. Tanto e às vezes as mudanças são bruscas, né? A terra se abre, né? Engolida pela terra, raptada. Então. E outra característica muito importante é que, como arquétipo filha, ela tem dentro de si uma eterna juventude. Então, arquetipicamente, ela traz um frescor de juventude, uma questão fácil de adaptação. E até se a gente pensa na criança em desenvolvimento, né? Entrando aqui como Coreia até, a criança se permite aprender, né? Ela se permite ser conduzida, ela se permite ser orientada e aprender. Então, essa energia que vibra no arquétipo de Perséfone. Estamos falando no arquétipo puro Perséfone. Tá? Agora, vamos trazer um pouco a Perséfone para o arquétipo feminino.
né, trabalhando a Perséfone como mulher Perséfone, né? Então, como esse arquétipo corresponde nessa energia feminina? A Perséfone, ela começa com aquela filha que quer agradar, ok? Então, a mulher Perséfone, que tem essa característica forte, normalmente ela passa do estado Coré para Perséfone. Existe essa passagem. E ela é um arquétipo que trabalha o amadurecimento inicial. Então, muitas vezes, as mulheres até Perséfones iniciam como a boa filha, né? Ela precisa de orientação. É aquela energia do amor à mãe, tá? E a mãe a conduz. Porque assim, ela meio que não tá no mundo dela, entendeu? Ela se abstém dela mesma por outro mundo de sonhos. Então, normalmente, uma criança muito sonhadora, até, sabe, aquela questão da infância mesmo, daqueles castelos, se você for ver na própria característica da menina, né, Perséfone, ela é uma menina de contos de fada. Ela gosta do mundo que não existe, de um mundo mágico. Ela tá imersa em um mundo mágico. Vive no mundo paralelo, no mundo do inconsciente. Que a gente brinca que é aquele mundo, aquela que tá no mundo da lua, sabe? Vive no mundo da lua. Então, a Perséfone, ela tá imersa no mundo da lua. O problema disso é que ela não se encaixa muito ela tem um certo medo de enfrentar o real. O real para ela machuca e ela tem muito medo de ser machucada. Então, ela se resguarda, ela se fecha no real. Ela não se coloca como um poder. Ela dá o poder para outra pessoa, ela dá o poder dela para o outro. Esse poder que ela dá inicialmente é para a mãe. Mas principalmente quando a mãe é uma mãe Deméter, que é aquela que quer conduzir, ela vai conduzir Perséfone, ela vai ser, e assim, ela não vai dar espaço para a filha, porque a própria Perséfone não vai querer esse espaço. Ela não sabe tomar o espaço dela, ela não sabe se apropriar ainda. Ela até é um pouco etérea, sabe? Sabe quando a água que está no vapor, que não tem forma, ela se espalha, ela não tem uma forma definida, ela vai por todos é como o ar, né? Vai por todos os ambientes e se desintegra. É mais ou menos ali essa energia, entendeu? Então, a mãe acaba sendo a mente de Perséfone. Isso é um problema no sentido dessa característica, quando você se deixa você se deixa pelo outro, você deixa um outro orientar você, entendeu? Perséfone, ali, ela não tem voz ativa no início, tá? Ela tá ali presa numa gaiola com a mãe, entendeu? E isso impede o ser de crescer. Então, enquanto Perséfone não toma a autonomia dela, ela é uma eterna coré que os outros comandam a vida dela e ela não tem consciência de quem ela é. Ela se acha que é, mas não pelo olhar dela. Ela se vê pelo olhar da mãe, ela se vê pelo olhar de outra pessoa, não pelo olhar dela mesma, entendeu? E isso é péssimo para um crescimento, tá? Então, já esse mito, esse conto alertam as mulheres nesse sentido. Porque tem um momento que precisa haver um rompimento, tá? Principalmente a mãe e a filha. Porque a mãe, né, o arquétipo mãe, a gente vai falar até melhor isso quando a gente trabalhar o arquétipo mãe, mas é pra gente entender relação mãe e filha, vai ter que tocar nesses dois pontos, nesse inicial Coré e Deméter. Ela sente que a filha veio dela, então a filha é minha, entendeu? Eu quero a filha, ela é parte de mim, então eu vou deixar, eu amo, eu quero proteger, então ela vai ser o que eu quero que ela seja. Inconscientemente ela tem um sentido de propriedade ali.
Se a filha não aprende a ter um autodomínio e entender quem ela vai sempre se ver como um braço da mãe. E ela vai sempre se permitir ser conduzida. Ela vai se sentir fraca. Ao momento que ela se sente fraca, a vida dela não a pertence mais. E ela não cria um processo de evolução. Ela vai ficar parada. Porque ela não sabe quem ela é. Então, das primeiras correlações da Perséfone é entender que ela precisa de rupturas, ela precisa fazer essas rupturas para poder crescer. Por isso que esse arquétipo também é muito ligado a ciclos. Porque se ela não se permite iniciar os seus ciclos, ela trava e ela vai ser a eterna criança. Já começando até para falar com um dos detalhes, dos perigos da Perséfone é essa eterna juventude, tá? De não querer a maturidade, okay? Querer sempre ser conduzida. É uma das que é ainda a Perséfone não transformada, a que ainda é a eterna Coré. A gente vê duas questões. A mulher que tem uma ligação de Perséfone muito grande, ela é muito jovem, ela tem uma aparência, normalmente, às vezes que ela parece até sempre mais jovem. Ela está sempre com uma aparência que parece sempre ser uma menina, por mais velha que ela seja. Porque ela tem uma ligação com essa eterna juventude. Tá? Mesmo fazendo seus processos, ela consegue trazer essa eterna juventude para ela. Né? Agora, uma das boas características que traz a Perséfone dentro desse aspecto, que é filha, mãe e até essa característica inicial, é a sua reciprocidade, tá? E a sua adaptabilidade. Porque ao mesmo tempo que lógico, o extremo disso negativo é você se perder de você mesmo. Mas quando ela está no equilíbrio dela, ela consegue enfrentar as questões com mais maleabilidade. Ela não é 880, tem que ser aquele jeito, pronto, acabou. Ela é o oposto disso. Até a gente brinca que tem as deusas que são a Ártemis, a Atena, aquela coisa que focada e vai, tudo. A Perséfone não, ela é igual um rio. Ela sabe fazer os caminhos, contornar, ela sabe momentos, porque ela tem uma questão de adaptação muito fácil. Ela se adapta nos dois mundos. Ela se adapta no mundo avernal e ela se adapta no mundo, nos homens, no mundo, na Terra, né? Em outros planos, no Olimpo, ela consegue essa adaptação, tá? Que é uma característica muito poderosa da mulher Perséfone, ok? Então, só retomando, se a mulher sai desse desequilíbrio de ser conduzida e de se perder de si mesmo, ela cria a flexibilidade, ela é muito receptiva, ela ativa uma receptividade, tá? Ela consegue ter essa conexão. Então, em relações, ela é muito boa nesse sentido, tá? E a questão, o que faz a mulher Perséfone crescer? Né? Como é que ela sai da Coré para crescer, para ir para o reino de Hades, para descer ao submundo? Ela precisa ser raptada. E toda mulher é um ciclo que faz parte da energia feminina. Toda mulher tem que ser raptada e descer ao submundo se quiser ser mulher e crescer. A mulher, ela precisa entender que ela é ciclo, ela precisa entender o momento que ela precisa se afastar da mãe. Lembra do mito? Ao afastamento. Quem gera esse afastamento? Zeus, que é o pai, é o corte, é o masculino. Ele precisa cortar. Minha filha precisa crescer. Vamos cortar. Ele afasta da mãe e vem Hades, que a rapta. Aqui é uma ruptura brusca, né? Ela até sente, né? Claro que as rupturas da vida não precisam ser tão bruscas, mas o encontro com as nossas sombras, deixar-se morrer para poder renascer, faz parte do ciclo feminino, faz parte do ciclo de crescimento e faz parte do amadurecimento. E Perséfone traz essa energia para todas as mulheres. Deixem-se crescer.
deixem-se ser raptadas nesse sentido. Precisamos dos cortes. Perséfone fala sobre encarar as sombras. Ela é a rainha do inconsciente. Então, num extremo, ela tem medo desse próprio inconsciente, ela tem medo dessa própria sombra. Mas o que vai libertá-la, o que vai fazer crescer, é ela encarar as sombras. Tá? Então, é muito importante a mulher se apropriar dessa energia e se permitir olhar para o teu interno, né? Encarar os medos de verdade e não sair pela tangente, porque sair pela tangente, não querer encarar e dar um jeitinho é realmente um ponto negativo de uma mulher Perséfone. Esse jeitinho ele tá relacionado até quando ela retorna para a mãe pergunta, você comeu, né, alguma coisa no submundo? E ela fala, sim, mas eu fui obrigada, né? Tipo, é uma meia-verdade, é sim, e é verdade, só que é mentira que ela foi obrigada, ela aceitou, né? Então, isso está muito relacionado, a esse ponto específico do mito, essa questão das mulheres que têm Perséfone muito forte e estão sempre ali dando um jeitinho, né? Meia verdade. Porque, no fundo, esse lado meio criança da Perséfone, que existe dentro da mulher Perséfone, ela quer sempre agradar. É uma vontade de agradar muito grande. A Perséfone tem vontade de agradar. E é uma característica também, ela não é uma mulher que busca raiva. Sabe? Ela não quer que as pessoas tenham raiva dela. Ela é aquele tipo de pessoa que assim, ela faz tudo para as pessoas, para estar tudo em harmonia, para estar tudo bem. Por favor, ela não quer encarar. A Perséfone, ela não quer encarar a sombra no início, quando ela está no desequilíbrio. Ela não quer crescer, entendeu? Então, ela faz tudo para não entrar em desavença. E para a Perséfone crescer, ela precisa olhar para o lado escuro dela. E aí, uma das questões também muito forte é quando a Perséfone se perde na escuridão dela, tá? Porque ao mesmo tempo que ela tem um medo e ela quer ficar numa infância, quer ficar ali protegida, sendo orientada, afinal é mais fácil do que eu encarar, olhar para mim mesmo. Quando ela olha, e essa ruptura pode trazer um negativo, quando ela faz esse primeiro mergulho, esse primeiro rapto, machuca, dói. O corte não é fácil, morrer não é fácil, né? No sentido morrer psicológico, você falar não, né? Você colocar limites, você se colocar, você realmente falar o que quer e desagradar. Isso dói demais, isso é muito forte, isso é crescer. E Perséfone precisa entender essa morte interna dela. Ela precisa saber deixar-se morrer para conseguir crescer. Muitas vezes, até na própria vida de uma Perséfone, ou nos ciclos Perséfones de qualquer mulher, existem correlações com cortes muito fortes. Cortes com família, às vezes até morte, momentos de morte de familiares, momentos em que ela se sente realmente sem chão. É como se ela tivesse caído no abismo, tá? Esses momentos que a vida nos dá, que a gente até se pergunta, mas por que isso acontece? Por que está acontecendo comigo? É um momento em que está te falando, ativa a tua Perséfone interna, é hora de crescer, é hora de deixar a menininha Coré e virar a rainha do submundo, aceitar a Hades, aceitar o escuro na sua vida, aceitar que existem os dois lados e você precisa olhar. Porque se a gente não olha para nossas sombras, a gente não entende, não põe nossos limites, essa sombra nos ataca, entre aspas, né? Nos sobrepõe. E que pode ser também, se a Perséfone não está no momento certo para olhar ali e fica com medo disso, o que acontece? Ela pode cair num outro lado, que é numa depressão, em algo que ela não consegue subir mais, ela não consegue fazer essa trajetória,
entendeu? Ou ela fica muito na ilusão, muito lá em cima, só com o Deméter, não quero ver a realidade, não quero ver sombra, tá tudo lindo e maravilhoso, cuidem de mim. Ou ela tá lá embaixo, na depressão, no fundo do poço, eu só vejo sombras e ninguém vem me resgatar. E ela cai num vitimismo muito grande. E ela tem que entender que a força tá ali dentro dela. Ela é capaz de se conduzir inicialmente para os dois mundos, porque só assim ela vai aprender a ser a condutora. Lembra que ela é quem conduz, tá? Quando no mito de Perséfone, no final, quando ela aceita Hades e aceita ficar no submundo, ela se torna a rainha. E ela é quem conduz as almas, ela é aquela que vai olhar pelos mortos. Como ela como ela conhece o mundo dos vivos, né? O mundo, ela conhece todos esses mundos. Então ela se apieda das pessoas que chegam no mundo invernal. E ela conduz essas pessoas. Ela é a que vai acalentar e vai receber essas almas. Só que ela só consegue fazer esse papel de verdadeira rainha, porque ali ela está no seu poder interno, quando ela se aceita, quando ela sabe se conduzir. E ela aceita Hades, ela aceita ficar no mundo invernal e aceita a mãe, que representa o mundo dos homens para ela, né? A Terra. Então ela fica nesses dois mundos. Por isso que para esse processo acontecer, o primeiro é olhar para as sombras e não se deixar vitimizar, que aí é um outro lado negativo de Perséfone, né? Ela traz como ela acostuma, ela aprende que inicialmente alguém sempre conduziu ela, né? Aquela filha que foi super protegida, sabe? Aquela coisa. Alguém sempre tirou o poder dela. E ela deixava, estava acostumada, entendeu? Pode ficar, entendeu? E quando ela precisa pegar o poder na mão, primeiro é difícil para ela, porque ela precisa se olhar, aprender a se aceitar e encarar ela mesma. Né? Aquele olhar-se no espelho e olhar as suas sombras, né? A partir do momento que ela aceita isso, aí sim que ela se conduz. Então, de repente, quando passam por depressões ou por momentos assim, aí existe essa questão Aí é importante Perséfone saber que a força é interna dela. Tá? É claro que é ótimo, né? É muito bom quando a gente passa por momentos de dificuldades, ter pessoas que nos apoiem, né? O ambiente ajuda muito, né? Mas o que vai fazer uma Perséfone ressurgir, a mulher, né, nascer, ela tem consciência que ela é a rainha. A hora que ela se coloca como rainha, ninguém mais tira essa força dela, né? Então, essa transição é importante. Outra questão importante também para a mulher Perséfone é aceitar o crescimento, a sua própria sexualidade. Quando vem a romã, já é o símbolo até da própria menstruação dela, quer dizer, a passagem da mulher. Então, esse mito fala das passagens do feminino, fala da infância, fala da menstruação, fala do aceitar a sexualidade, do casamento, porque o casamento acaba sendo um primeiro símbolo de ruptura da mulher, é quando, até culturalmente, né, quando ela sai de uma estrutura para ir outra. Sempre um casamento em contos e em mitos, eles simbolizam um segundo estágio, tá? Não é só o casamento em si, como quando a gente trabalha mitos e contos, a gente tem que ter um olhar de um todo, não só tão literal, né? Para a gente entender a essência do mito. Então, o casamento sempre é um segundo estágio, quer dizer, ela vai para o marido, ela aceita a conexão com o masculino, quer dizer, o equilíbrio masculino e feminino, ela não está mais só com a mãe, né? Ela não está só no feminino passivo ali, ela consegue aceitar o seu lado sombra e aceitar o seu masculino também, ela consegue fazer essa conexão com o todo para poder crescer. Então, vê como são símbolos que falam sobre os ciclos da mulher, e é muito importante ter isso em mente. A criança, a menina, a ruptura com a mãe, porque precisa, o deixar-se morrer, né, entender as suas sombras,
conseguir reconectar com o seu poder interno e ressurgir sem medo com o seu poder. Todos esses ciclos importantes de ser seguidos. A gente falou um pouco da parte tanto arquetípica do mito, tá? Quanto da evolução de uma mulher, da mulher Perséfone num todo, tá? Num quesito interno, né, de cada uma. Agora vamos falar um pouco de como ela pode agir no dia a dia. Lembra, eu sempre gosto de pensar, nós somos todas as deusas juntas, né? Quando a gente fala assim, a mulher Perséfone, ou a mulher Ártemis, ou uma mulher Atena, é que sempre dentro daquele ciclo das deusas, sempre tem algumas que são mais fortes no nosso desenvolvimento. Então, às vezes tem uma que sobressai, mas ela precisa de todas ali juntas, unidas. Então, normalmente quando fala mulher Perséfone é porque a mulher, a mais forte ali dominando é a Perséfone. E quando essa mulher tem uma característica muito forte por Perséfone, ela tem alguns detalhes importantes. Primeiro, a ruptura com a mãe. Ela precisa de uma ruptura, tá? Senão, porque inicialmente, normalmente ela vem de ela é a boa filha, ela é a filha certinha, ela tá sempre no mundo da lua. A mulher Perséfone, ela já vive na lua. Esquece, ela não vai viver na Terra, não vai. Nesse sentido, a Hestia é muito próxima da Perséfone nesse sentido. O único detalhe, como a Hestia é deusa virgem, ela não fica nos mundos, ela tá no mundo fixo, ela tá muito no espiritual. A Perséfone, ela consegue caminhar. Para ela conseguir caminhar, ela precisa entender cada mundo. Então, primeiro ela tem que passar por uma fase interna. Normalmente, uma mulher Perséfone, inicialmente, ela tem uma questão interna, tá? A ser trabalhada no início da vida. Então, às vezes ela passa por um determinado trauma, às vezes ela passa por uma ruptura forte, alguma coisa que vai impulsionar ela a crescer. Então, são características de energia de mulher Perséfone que acabam trazendo isso para a vida prática delas, né? Mulher Perséfone Coré não significa que ela é idade nova, né? O natural, ela tem idade nova, tá? Mas tem mulheres que não passam pelo rapto. Enquanto uma mulher não passar pelo rapto interno dela, não passar pela quebra, ela vai continuar coré. Então, tem mulheres coré de 30, 40, 50, 60, 70... Que ainda são as filhinhas, que são as filhinhas da mamãe ainda, entendeu? Sei que a mãe manipula, enfim. Tem todo... Só eu quis falar isso, porque às vezes a gente tem a visão que é cronológico, isso não é sentimento. É cronológico também, o certo seria cronológico, mas a gente sabe que existem questões emocionais e espirituais que podem atrapalhar esse estágio natural, né, na mulher. Esses detalhes da vida prática é importante, tá? Pra gente entender como trabalhar Perséfone na nossa vida, no nosso relacionamento, dia a dia. profissões. Então, uma profissão, vamos trabalhar mulher Perséfone na vida, tipo, dia a dia prático. Primeiro, ela passa por 2 etapas. A primeira etapa de uma mulher Perséfone é que ela não é muito ligada na profissão, porque lembra que ela tá lá no mundo da lua, ela é meio perdida. A Perséfone inicial, quando ela tá começando, ela não sabe direito quem ela é, então ela é meio perdida dentro dela mesma. Ela vive em outro mundo. Então, na profissão, às vezes ela começa às vezes num emprego que ela não gosta. Sabe aquela pessoa aquela mulher que acaba deixando as coisas um pouco para a última hora, né? E acaba indo, às vezes mudando de profissão para profissão, parece que nunca se encontra dentro da profissão, sabe? Tem algum chefe, às vezes pede uma coisa, vai ser a última coisa, ela vai se perder toda, ela vai fazer aquilo na última hora, vai virar a noite para fazer, para entregar, porque ela se perde nela mesma, ela não tem noção ainda dela, sim. Conforme a mulher Perséfone vai amadurecendo e vai entendendo que ela é uma rainha, que ela descobre que como ela consegue ir para outros mundos, não é exatamente o mundo prático que é o mundo dela. Então, o que ela acaba acontecendo? Ela acaba virando pessoas que têm facilidade de ir para o inconsciente
ou ela já tem ela trabalha com alguma coisa mais mística, ela trabalha com algo artístico, algo que vai possibilitar ela viajar por esses mundos mesmo, né? Então, psicólogos, terapeutas, artistas, trabalho mediúnico, trabalho com espiritualidade, todas essas profissões, e profissões assim não muito convencionais. A mulher Perséfone, a mulher Perséfone, ela vai um pouco fora, ela tá um pouco fora das convenções, tá? Tudo que é muito convencional, muito certinho, não se encaixa, porque ela não encaixa em um mundo só, ela tá na transição. Às vezes ela até encaixa no mundo ali, mas ela fica naquele momento, logo depois ela muda para outra, ela tá em constante mudança. Lembra, ela é ciclo, tá? Ela tá em movimento interno dela e movimento externo. Porque as Perséfones, elas realmente são condutoras. Lembra lá no início, né, que eu falei qual é a essência de Perséfone? A essência de Perséfone é ser a condutora. Ela conseguir fazer com que as pessoas evoluem e passem para uma nova fase, tá? Essa essência está em toda mulher, né? Toda mulher tem Perséfone dentro dela. Só que para você conduzir, para você conseguir fazer esse papel, você primeiro tem que se autoconduzir, entender que você precisa passar por esse papel, porque isso é muito importante. Isso é um papel do feminino. O feminino conduz. A energia do feminino faz transcender. A energia do feminino trabalha ciclos. A energia do feminino faz você ser adaptável. Lembra, a energia dos elementos que trabalham o feminino normalmente é água, elemento maleável, entendeu? E essa adaptabilidade é Perséfone. Sim, é uma questão que tem a ver até com o curador ferido, né? Uhum. E a mulher que se identifica muito com Perséfone, geralmente na infância ela teve uma perda muito grande, né? Uma morte, alguma questão que realmente tirou o chão dela, né? E quando ela consegue lidar com essa questão, olhar para essa questão, para essa sombra, ela começa a aprender a transitar entre esses dois mundos e aí como ela já se curou, né? Já se passou pelo processo, ela consegue orientar outras pessoas nesse processo, a curarem suas dores, né, suas questões. Lembra que a gente só consegue levar o outro até onde a gente foi. A gente nunca consegue levar além, né? Então, sempre o primeiro processo é interno. Esse é o primeiro crescimento, é interno. Então, essas são as profissões. E assim e nessa forma você acaba reconhecendo as Perséfones pelo mundo, né? As mulheres com Perséfone mais ativa, tá? Ao lado Perséfone mais ativo. E relacionamentos, né? A gente sabe que como são os relacionamentos de Perséfone, né? Tem 3 tipos, né? Temos 3 tipos muito fortes. São homens que normalmente atraem uma mulher com uma característica Perséfone forte. Okay? O primeiro tipo de homem que atrai uma Perséfone é quando ela ainda é coré, né, muito nova. São homens também com características também de meninos. É como se os dois ainda tivessem aquele primeiro namoro, né, que os dois assim, são meio crianças, meio meninos, estão começando a vida, estão aprendendo a crescer juntos. Então ainda é um relacionamento de uma certa ingenuidade, tá? Traz um certo frescor juvenil, ali mais ou menos na mesma característica mental e emocional, bem ali voltado. Mas é um relacionamento bom até porque os dois podem crescer juntos. Se eles se permitirem, eles podem amadurecer junto, e isso é um relacionamento muito saudável. São aqueles casais que já estão juntos, sei lá, há 20 anos e se conheceram quando tinham 16, 17 anos na escola. Cresceram juntos, acabam trazendo essa conexão junto. Se eles se permitem crescer realmente, né, se um não barra o outro, e continua essa trajetória junto, é um casal que dá super certo, tá? E isso atrai muito a mulher Perséfone ainda como coré.
né? Outro homem Outro que homem, se sente atraído pela doce Perséfone é o malandro, né? não, é malandro, não é no sentido pejorativo, né? Esse malandro é o bad boy, sabe? Aquele rapaz, é o oposto da Perséfone, tá? A Perséfone, quando ela ainda tá na energia doce, né? Ela tem uma essência doce, lembra? Ela tem uma essência que ela é uma menina interna, né? Ela tem esse frescor dentro dela, e é esse frescor até no mito que encanta Hades, né? Então já é a relação Hades-Perséfone. Então Hades é o bad boy mesmo, né? Ele é o mal visto do Olimpo, ninguém quer ficar com Hades. E Hades se encanta com a doçura da Perséfone, então ela tende a atrair esse relacionamento. Pode virar a ser um relacionamento saudável? Sim, se os dois conseguirem se equilibrar, se um entender a essência do outro, mas tem que tomar um cuidado se esse Hades estiver no seu negativo como um manipulador real, entendeu? Alguém com um caráter duvidoso, pode muito bem acabar com a Perséfone, assim, porque a Perséfone, quando ela atinge esse emocional, ela sempre cai um pouquinho e deixa, sabe, para aquela questão, eu não quero entrar em conflito, então eu vou deixar ser conduzida, tá? Uma Perséfone que não tem outras deusas forte, se ficar muito forte só a Perséfone, ela sempre vai ter aquela coisinha assim, ele vai resolver para mim, entendeu? Então ela precisa às vezes de uma energia de Ártemis, uma energia da Atena junto, então uma Hera para dar um pouquinho de poder para ela poder conseguir ter um relacionamento um pouco mais forte. Então, quando ela encontra esse Hades, esse homem que é um pouco mal, assim, entre aspas, ela precisa tomar cuidado, tá? Dela não se deixar ferir-se e ficar só no mundo das sombras, porque esse tipo de homem pode puxar ela para uma depressão, pode puxar ela para algo perigoso. Então, esse é um aviso, né? Um relacionamento que tem que tomar um certo cuidado. E o outro homem que atrai a Perséfone é o homem mais velho, né? Tanto o homem Hades quanto esse homem mais velho, né? Que também simboliza o Hades também, só que é uma outra característica deles, são homens que demonstram um certo poder, tá? Porque ela vai se sentir protegida. E esse, o mais velho, ela se sente mais ainda protegida, né? E ela fica ainda com uma característica muito mais menina mesmo. E é aquele homem bem mais velho que quer ser adorado, entendeu? Então ele se sente poderoso porque aquela moça, né? Aquela mulher que vai parecer moça, lembra que a energia de Perséfone, ela deixa você menina até fisicamente, não importa que idade, porque você vai ter essa essência menina. E para ele, ela vai ser considerada assim, sempre alguém que vai adorá-lo, ele vai estar sempre parecendo assim, eu sei mais, eu sei fazer melhor, assim, eu sei resolver seus problemas, ele vai se sentir poderoso. Vai se sentir seguro. Exato. Por ter alguém mais infantil, digamos assim, ao seu lado. E aí a Perséfone... E ele vai poder dominar, né? Então, e a Perséfone, quando ela tá nessa característica, ela quer agradar. Ela tem um quesinho de eu quero agradar o outro, né? Eu não quero entrar em conflito, eu quero agradar. Quando ela quer agradar, ela acaba sempre sendo subjugada, entendeu? Deixando o outro ter poder para ela ficar abaixo deles, né? Por isso que é importante equilibrar as deusas, tá? Porque isso é uma energia de Perséfone forte, e se você não deixa outras deusas virem, você acaba caindo nessas armadilhas internas, ok? Então, para a gente concluir, como ativar Perséfone interna, quem precisa de Perséfone, né? Na roda das deusas dá para entender qual é a energia que às vezes você está precisando. Então, se você precisa ativar Perséfone, primeira coisa é flexibilidade, tá? Perséfone é flexível, Perséfone aceita a mudança. Aliás, mudar para Perséfone é a coisa mais natural do mundo, entendeu? Ela tá no mundo, ela vai para outro, assim, ela tá em todos os mundos. Então, flexibilidade, o sonhar, o se permitir ao místico, ao sagrado, sabe? Realmente sentir,
sabe? Se perceber sensações, são características que ativam a sua Perséfone interna. Então, se você está muito rígida, muito focada, e quando tem um problema, trava, porque quando é uma situação que você pensou que pensou numa rota, e aquilo não deu certo, e a vida trouxe uma ruptura, né? Traz aquelas quebras, haja como Perséfone, saiba aceitar e realmente mudar a rota e ir para um outro mundo, né? Essa é a primeira percepção de Perséfone. E para quem está muito na energia de Perséfone e de repente está vivenciando as questões negativas dela, né? Aí a atitude seria a atitude de tomar as suas próprias decisões, né? E ter força para dar conta de fazer o que determinou, né? Porque a Perséfone tem essa questão de ficar, minha mãe me chamou, vou fazer tal coisa para minha mãe, meu parceiro pediu tal coisa, eu vou fazer tal coisa para ele, e ela não pensa nela, né? Ela, com facilidade, ela desvia das questões dela em função dos outros, né? Então ela amadurece quando ela vai para a mãe porque ela decidiu ir para a mãe, quando ela vai para o submundo para ficar com a Hades porque ela decidiu ficar com ele, né? Então essa é uma maneira também para as Perséfones que são muito Perséfones e de repente estão vivenciando a questão negativa, né? Para a maneira de positivar essa Perséfone. Entender o seu poder. Uhum. A Perséfone, ela não pode assumir o seu poder, não deixar o seu poder na mão de outro. A maior chaga de Perséfone é ela dar o poder dela, ela não reconhecer o poder dela e dar na mão do outro. Porque às vezes ela não consegue nem enxergar o poder dela, porque o poder dela não está aparente, né? Tá no submundo. Então ela não enxerga, ela acaba achando que ela não tem e dá na mão de outros, né? Sim. Quando ela se abre para se olhar, se conhecer, começa a reconhecer esse poder interno dela, ela vai sendo bondosa com ela mesma, ela vai aceitando a energia que ela capta essa sua força. E aí sim, ela está inteira, ela aceita os seus insights internos, seus sentimentos, todo um mundo, até meio mágico, em que ela está inserida. E nesse passeio nos diversos mundos de Perséfone.